Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, paz seja com todos nós, nesse dia, que é o 27 de setembro de 2022, graça, paz e misericórdia para todos nós, E vamos dar graças a Deus, mais uma vez e sempre, 24 horas no dia, por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, Pela criação, pela vida que Ele nos deu, pela conservação das nossas vidas, pela redenção, irmão? Pela congregação, Pela igreja, pelo entendimento, Que Ele nos tem dado. E amém, E graças a Deus. Irmãos, vamos continuar aí, com os nossos vídeos, Eu estou com a garganta meio ruim, mas vamos ver se dá certo, Garganta ruim, nariz entupido. Mas vamos ver aqui, Então nós vimos no último vídeo, sobre aí a história, da religião, do cristianismo principalmente, e também da igreja. Nós vimos aí a última coisa que lá pelos anos 1000, 1100, 1200, os bispos, do catolicismo romano eram nomeados pelos reis, os padres, Aí quem era nomeado era quem dava mais dinheiro para os reis, para os imperadores. Então cada imperador tinha lá os seus padres, Cada país, cada imperador tinha lá os seus padres, seus bispos, Escolhiam lá o Papa e tal, Então nós vimos que aí houve uma disputa, entre o Papa e esses imperadores, que foi chamado das investiduras, A disputa pelas investiduras, ou seja, pelas nomeações, As investiduras seriam nomeações das pessoas que iam ocupar esses cargos aí, Tanto no Império como no catolicismo romano, porque um dependia do outro e e um estava, digamos, amarrado no outro, digamos assim. Então nós vimos também, que teve um Papa chamado Inocêncio, Inocêncio III, que ele governou aí o catolicismo romano de 1198 até 1216. Vimos que ele foi assessor de 5 papas e ele foi o 6º papa depois do 5º, Então o que esse Inocêncio fez? Ele se declarou vigário de Cristo, vigário de Deus, soberano supremo da igreja e do mundo, da terra, e que todas as coisas na terra, no céu e nos infernos estavam sujeitas ao vigário de Cristo. Então estavam sujeitas a ele, Certo? Porque ele era o vigário de Cristo e de Deus. Então ele exigiu obediência de todos os reis da Europa, E forçou eles a a obedecerem a ele, Então o que ele falava era lei, É isso? A mesma coisa, então ele exigiu isso dos imperadores da Europa, os reis da Europa, e exigiu também do Império Bizantino, que era o Império Romano lá do Oriente. E aí o que aconteceu? Ele ordenou também cruzadas, Ordenou 2 cruzadas. O que era cruzada? A cruzada eram exércitos, Esses exércitos não eram de soldados comuns, não. A maioria deles eram frades, nós vamos ver, Os templários e os hospitalários, Para defender lá o que eles chamam de Terra Santa, Que é lá Jerusalém, Israel, Então ele ordenou 2 cruzadas para ir libertar Israel dos muçulmanos que tomaram a cidade e as regiões vizinhas lá pelo ano 700, 800,
o islamismo, né? Então ele fez um monte de coisa, né, esse Papa Inocêncio aí. Por exemplo, ele decretou a transubstanciação, né, na ceia, ou seja, que a ceia do Senhor, né, que eles celebravam e celebram ainda, né, que aquele pão e aquele vinho se transformam no corpo e no sangue do Senhor Jesus, né, por causa daquela palavra que o Senhor Jesus disse, né. Decretou lá a infalibilidade do Papa, né, do papal, né. Ele decretou a tal da confissão auricular, né, aquela coisa lá, né, aquele confessionário, né, que as pessoas vão lá confessar os seus pecados para o padre e aí ele o perdoa e dá lá uma sentença para ele, né, uma correção. Ele proibiu a leitura da Bíblia, irmãos, né, proibiu a leitura da Bíblia e a sua tradução, né, para que as pessoas não comparassem, né, lendo as Escrituras, digamos assim, não comparasse aquilo que estava escrito com as Escrituras com aquilo que eles faziam e pensavam, né? E outra coisa que ele fez aqui, ó, ele instituiu o Tribunal da Inquisição, que era um tribunal para caçar, né? Caçar e matar os hereges e os opositores, certo? E esse Tribunal da Inquisição ele durou muito tempo, ele durou 500 anos aproximadamente, né? Certo? Aí houve um Papa que mandou queimar Bíblias, né? As Bíblias que estavam em vernáculo, né, na língua, digamos, lá da nação, mandou queimar, porque só podia existir Bíblia em latim ou em grego, né? Basicamente em latim, né? Certo? Então, por exemplo, apareceu lá os albigenses, né, e os valdenses, né, que nós vamos ver depois quem são essas pessoas, são um grupo de pessoas, né? Eles tinham as escrituras, né, na língua deles, certo? Então, teve um papa que organizou cruzada contra eles e mandou queimar todas as Bíblias que estavam na língua deles, né? Então, ele queimou Bíblias, né, que estavam em poder dos albigenses e dos valdenses, e também foram queimados os seus possuidores. Quem tinha a Bíblia era queimado também. Não era só a Bíblia, não. Outro Papa condenou a leitura da Bíblia por leigos. Quer dizer, ninguém podia ler a Bíblia, só os padres, né? E os bispos, só eles é que entendiam. Então nós estamos só relembrando essas coisas, nós já sabemos disso. Só voltando aí para se lembrar, né? Então, voltando lá para o Papa Inocêncio III, né? Este Papa dominou o rei da França, né? Dominou o rei da Inglaterra e o imperador alemão, né? Que também era imperador do Sacro Império Romano, né? Do Ocidente. E dominou também o Império Bizantino no Oriente. Ele foi um Papa altamente poderoso. Ele mandou mesmo no mundo, né? Mandou em todos os imperadores. Quem não fizesse a vontade dele, ele simplesmente perseguia, né? Ele patrocinou uma cruzada contra os albigenses em 1208, né? Albigenses, todos tidos como hereges e pertencentes a uma seita chamada de cátaros no sul da França, né? Na verdade, esses cátaros ou albigenses, eles tinham uma doutrina parecida com o gnosticismo, né? Que nós já vimos aí que o gnosticismo, ele entende que o Deus do Velho Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento, né? São dois deuses, um Deus do Velho Testamento, que é um Deus rancoroso e vingativo, e o Deus do Novo Testamento, que é um Deus do amor. Então o gnosticismo realmente ele contraria, né, as Escrituras, né? Ensina que o Deus do Velho Testamento é um Deus tirano e vingativo. Não é o mesmo Deus do Novo Testamento.
Então esse Inocêncio III, ele convocou um concílio denominado de Quarto Sínodo de Latrão, né? que decretou o quê? A confissão anual de todos os leigos aos sacerdotes. Vamos parar por aqui, né? Amanhã a gente continua, né? Se Deus quiser, e Pai seja com todos nós, e amém.